pudesse ver que ali houve um ato sexual, but he's totally blind. bem, ele estaria totalmente cego. Veja, Because every man that was born of a woman. porque todo homem que nasceu foi nascido de uma mulher. And God required a kinsman redeemer, and he must be a human. E Deus requeria um parente redentor e ele devia ser um humano. Amém. Deus abençoe-nos. Nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 5. Efésios 6, verso 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Grande Criador, estamos dependendo de Ti, como sempre, para poder receber Sua palavra e transmitir esta palavra. Fale com o Seu povo, pois esta é a via pela qual o Senhor trabalha, sempre através do ser humano, que o humano entende o humano. E o Senhor, já entendendo o humano, se fez humano para sofrer como nós. E venceu na carne, foi vivificado no Espírito. Nós queremos, cada momento, ser um vencedor, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Ser mais sinceros. Bem, o dicionário informa que sincero é aquele que é verdadeiro e espontâneo, que exprime só o que sente e pensa, que traduz o que sente no coração. O sincero é cordial, é verdadeiro, é leal e natural. Então vamos pensar nisto. Eu pensei e quero que vocês pensem nisso, ser mais sincero. E a gente vem na igreja, procura servir a Deus, mas muitas vezes não temos sinceridade. Então precisa ter sinceridade naquilo que se faz. O sincero, ele é verdadeiro, ele não é falso, ele é leal. Ele cumpre com seus deveres. Ele é sincero. Vamos pensar um pouquinho sobre sinceramente errado, primeiro. Porque tem hora que a pessoa está sincera, mas ela está errada.
está procurando fazer a coisa certa, mas ela está errada. E ela não descobriu que ela está errada ainda. Deus em simplicidade, 91. Vejamos por uns momentos o exemplo de Caim. Caim tratou de agradar a Deus por uma coisa formosa, tal como hoje. A gente pensa que está agradando a Deus pelo formoso bem vestir da congregação e com o sacerdote e o coro com suas batas, etc. Pode ver você de onde veio tudo isso? Tentando agradar a Deus pela aparência externa. Caim tratou de agradar a Deus da mesma maneira. Edificou um altar e, sem dúvida, o fez muito bem. O homem era sincero. Estava adorando, pensou. Contanto que eu seja sincero, não importa o demais. Isso é o que Caim pensou. Eu sou sincero. Eu fiz o altar. Eu coloquei os frutos sobre esse altar. Contanto que eu seja sincero, não importa nada mais. Porém, importa sim. Alguém pode estar sinceramente errado. Eu gosto de tomar as expressões do irmão Brana porque é um ensinamento. Se nós não aprendemos com o irmão Brana, nós não aprendemos com mais ninguém. Que um homem que foi sincero foi o irmão Brana. Um homem que foi verdadeiro foi o irmão Brana. Um homem que foi leal foi o irmão Brana. Natural. Nada forçado. É natural. Três classes de crentes, 182. Não faz diferença o que você crê, quão leal você seja, quão religioso você seja. Ou isso não tem nada a ver. Sinceridade, ora, isso não tem nada a ver. Eu tenho visto pessoas tão sinceras, eu tenho visto pagãos queimarem seus filhos, dá-los de alimento aos crocodilos, mães com seus bebês. Isso é o mais do que um cristão faria. Vê? Sinceramente, eles creem, sinceramente, porém, estavam sinceramente errados. Mas faz um culto a Deus, entregar seu próprio filho como sacrifício a Deus, ao Deus deles. Então, pessoas que vão à igreja, elas são sinceras, elas fazem de tudo. Você não pensa que são pessoas falsas que vão na igreja, são sinceras, só que sinceramente erradas. Porque elas não têm revelação do que elas creem. Elas desejam uma coisa boa e quando aparece qualquer coisa, aquilo serve para elas. Desde que seja uma religião, desde que não fale muito na cabeça delas, desde que deixe elas viver segundo o seu bel prazer. Tem gente que você não vai mudá-las nunca na vida. Eu não estou falando de gente incrédula, gente crente. Gente que vem à igreja, e não é gente que vai à igreja, não, gente que vem à igreja. Amém? Vocês devem guardar isso. Eu desejo ser sincero. Vamos acompanhar o irmão Brana. Porque você crê na mensagem, você saber que a mensagem é certa, saber que os trovões foram revelados, que Deus tem um novo nome, muito bom. Mas se não for sincero nisso, você tem que ser sincero nisso. Você pode saber trabalhar, mas se você não for sincero no seu trabalho, você pode saber pregar, mas se não for sincero na sua pregação, você pode ser pai, mas se não for sincero, pode ser mãe,
Mas se não for sincero, se não tiver essas qualidades, leal, cordial, verdadeiro, que os filhos possam ver, o vizinho possa notar tudo isso, isso tem que estar em nós. Ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, parágrafo 1. Agora, estas fitas, aquela desta reunião, esta manhã, não é vendida, é apenas para a igreja ou para alguém, porque é sobre doutrina. E nas reuniões lá fora, isto causa confusão, porque para levar para gente que não tem conhecimento da palavra, se você leva para um pecador, primeiro você tem que ensinar o pecador que ele precisa aceitar Jesus. O pecador você tem que começar de baixo para cima. O crente pelo menos já está no meio. Você já pode pegar ele dali e acabar de chegar. Mas o pecador você tem que começar lá embaixo. Se doutriná-lo muito, ele espirra. Sente-se todo confuso. E nas reuniões lá fora, isso causa confusão, porque dificilmente duas pessoas enxergam perfeitamente igual. É por isso que Deus não usa 2, 3 ou mais. E Deus não é 2, 3 ou mais. Porque dificilmente duas pessoas enxergam perfeitamente igual. Para nós enxergarmos igual, você tem que crer no que eu prego. Aí nós enxergamos igual. Se você não crê no que eu prego, nós não enxergamos igual. Eu enxergo e você enxerga. Nós somos duas pessoas aqui na igreja e nós somos duas pessoas diferentes. Cada uma enxerga de um jeito. Então, o que está faltando é a gente humilhar e enxergar. Porque os outros lá fora, eles enxergam igual sacerdote, não importando ir para o inferno. O outro no pentecostalismo enxergam 3 pessoas na divindade e eles dão tudo, são sinceramente errados. Vão se perder, mas são sinceros. E muitas vezes nós não temos sinceridade naquilo que nós professamos crer. E precisa de sinceridade. Tem pessoas que elas apenas creem em Deus pela emoção. Outros creem nessa mensagem pela emoção. Elas não creem do fundo mesmo do coração, de verdade, que elas vão permanecer até o fim. É como casamento, tem uns que falam, não, eu viverei contigo até que a morte... Não é? Porque é difícil você completar e repetir o que o sacerdote fala, o que o pastor fala, o que o juiz de paz fala, é fácil. Quero ver ter sinceridade para cumprir aquilo. Sinceridade. Até que a morte o separe. Olha, que a corda não estoure do seu lado. Se você for sincera, sincero, e qualquer dia sofrer um problema na vida de alguém que viveu com você e não foi sincera, não foi sincero, então que você pelo menos foi esta pessoa sincera. E que você seja esta pessoa sincera. Que quando fala uma coisa, vai até o fim. Tem gente que quer servir Jesus, não, eu vou com Jesus, vou. Se ele me curar. Quer dizer que se ele não me curar, eu não vou. Eu vou com Jesus de qualquer jeito. Eu creio nele. Eu amo. Eu dedico a minha vida a ele. Eu já sei que ele já me curou. Se qualquer coisa acontecer na minha vida, é eu que não tenho fé. Mas a Bíblia diz, pelas suas pisaduras, foste sarados. Já foi sarado. Então é só a gente crer. E a gente tem que admitir isso. Falta muita fé na gente. A gente crê para a gente. Não é nem crer para os outros. Porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, tem pessoas que estão na mesma igreja e enxergam diferente. Aí o irmão Branco continua dizendo, porém devemos ser sinceros
de qualquer forma. A pessoa é sinceramente errada, mas ela é sincera. Vai se perder, mas é sincera. Agora eu pergunto, não poderíamos ser sinceros naquilo que é certo? Não poderíamos ser sinceros na verdade, na luz, na revelação? Hebreus capítulo 2, parte 1, parágrafo 3. Eu encontrei isso quando ele estava em meu caminho para Damasco, com as cartas, e em seu bolso para prender todos aqueles que estavam no caminho. Bendito e velho evangelho. Isso era o Saulo de Tarso, com cartas no bolso para prender todos que não crescem na doutrina que ele cria. Vamos prender esse povo. Ele era sincero naquilo que ele cria. E o homem era sincero. Mas eu sempre criei que desde que Paulo viu Estevão morrer, vamos aprender um pouquinho com essa sinceridade aqui agora. Porque tem gente que não é sincera. A coisa melhor que sai da nossa boca é quando nós cremos, professamos e mostramos o que nós éramos e o que somos. Com sinceridade. Eu fiz isto. Mas agora eu creio nisto. Com sinceridade. Então ele diz aqui, ó. O irmão Branham diz que ele pensa que quando Paulo viu Estevão morrer, eu creio que aquilo esteve bem perto dele, quando ele consentiu na morte de Estevão. Eu quero jogar isso aqui para o outro lado. Você, na sua sinceridade, servindo a Deus, como Saulo de Tarso, como um crente da mensagem, já com as mensagens tudo em mãos, e daqui a pouco você consente em quebrar CDs, onde tem mensagem do profeta. Teve muitos que fizeram isso com livros do irmão Branham. Hoje eles fazem com as fitas, com os CDs que nós pregamos. Essas pessoas deveriam ser sinceras. Deveriam ser sinceras. Se você falar do jeito que elas creem, do jeito que elas gostam, elas ficam com você. Mas quando você vai contrariar seus pensamentos, suas atitudes, suas maneiras erradas de crer, de admitir as coisas, elas já partem para outra coisa. E o amigo vira inimigo. Porque ele é amigo como Judas era. O que Jesus falou? Amigo, a que vieste? Amigo? Jesus teve coragem de chamar Judas de amigo, ele sabendo que ele seria o traidor, que era o homem, era o discípulo mais próximo dele, que ia o entregar. Amigo, a que vieste? Então tem amigo que é assim, é amigo para trair, é amigo para fazer a coisa errada, é amigo para fazer o que Judas fez. O que falta então? Sinceridade. Falta lealdade, ser verdadeiro, correto, natural. Você é natural. É quando ele consentiu na morte de Estevão. Tem muitos que consentem na quebra de CDs e eles mesmos quebram e depois não professam aquilo que fez. Aí falta sinceridade. Mas também não podemos julgá-los que fizeram, se não vimos eles fazer. Mas isso daqui deve atingir o homem, a mulher, o moço e a moça no lugar certo. Eu fiz, eu consenti em quebrar CDs, mas saiu da minha boca, eu consenti, eu quem tenho que ser verdadeiro, eu é quem tenho que dizer, eu fiz isto.
não os outros. Eu é que vou falar. Amém. Quando ele consentiu na morte de Estevão, segurou as capas daqueles que o apedrejavam. Eles deixaram as roupas nos pés de Saulo. E apedrejaram a Estevão até morrer. O homem se tornou um mártir. E quem estava perto era um homem sincero, que tinha suas roupas nos seus pés. Era Saulo. Sinceramente, um fariseu sincero. Mas um dia ele encontrou com a coluna de fogo. Esse povo que sabe que a mensagem é verdadeira, foi irmão Brana que falou, e eles não conseguem admitir isso daí, e ainda falam contra. O juízo é grande. Se eles tiveram o mesmo espírito de Saulo, foi um perseguidor, bom, agora você vai ser perseguido. E aí Paulo teve essa parte humilde. Escuta aqui, é o que nós temos que ter. Paulo foi culpado do sangue de Estevão. E ele confessou e disse: não sou eu mesmo digno. Ele disse que ele não era digno de ser apóstolo. Mas Deus havia o escolhido. Mas ele mostrou, ele esclareceu: eu fui um perseguidor. Eu persegui. Isso aqui é bom para qualquer irmã, para qualquer irmão, para qualquer obreiro, para qualquer pastor. Ter coragem de ser sincero, ser franco. Isso é sinceridade. Quando você tem sinceridade, você tem um misto de franqueza e verdade. Você é franco naquilo que você faz. Claro, não é um falso, não é hipócrita que fala pelas costas, não. Você fala na frente mesmo. Eu persegui. Depois você, agora eu creio, então vou ter que pagar o preço. Vou ter que pagar o preço. Mas tem que entender, olha, não sou digno de ser pastor dessa terceira etapa. Eu persegui quando foi pregado que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem novo nome, que a era terminou. O pregador deve entender isso. Eu persegui, fazer como Paulo, que era o Saulo, disse: eu não sou nem mesmo digno de ser apóstolo. Diz: porque eu derramei o sangue do mártir Estevão. Por quê? Porque ele testemunhou aquilo. Ele pode não ter matado lá, mas ele testemunhou aquilo. Ele não tentou evitar. Ele esteve por perto. É que as pessoas não tentam evitar o que os outros fazem contra essa mensagem. O parente redentor. Parágrafo 7. Vamos ler alguns parágrafos aqui, só para vocês verem o tipo de sinceridade. Então, se você tem amigos assim, que querem ficar ao seu lado, aquelas pessoas não vêm de toda aquela distância da Geórgia, de Ohio, e outros lugares diferentes da nação, para esse pequeno tabernáculo aqui, para me ouvirem. Elas estão vindo aqui porque elas creem nessa mensagem. Tem hora que a gente reúne aqui gente de várias partes do Brasil no fim de ano. Talvez, se alguns vêm por minha causa, não, elas não vêm por minha causa. O que atraiu essas pessoas não fui eu, foi a mensagem. Elas vêm aqui por causa da mensagem. Você vem aqui por causa da mensagem. Ainda que você encontre um ponto fraco em mim, isso não te atrapalha. Você crê na mensagem. Você sabe que o irmão Brana tinha pontos fracos. Se eu falar para você que eu menti, é perigoso você, ou você mentir mais do que eu, ou você descrer de mim. Mas isso me ajuda a ter mais fé num homem que foi sincero naquilo que ele fez, não escondeu nada. Isto é o que eles creem. Eles estão crendo nessa mensagem.
E então, quando devo eu ser sincero, honesto e sincero sobre esta mensagem? Por quê? Se eles vêm ouvir porque eles creem nesta mensagem, eu tenho que ser muito mais sincero. Tem hora que eu combato aqui do púlpito, eu combato crenças que se levantam no nosso meio, mesmo em Franca, no Brasil, em qualquer parte, eu combato, mas isso é com sinceridade. Eu estou combatendo porque você precisa saber que aquilo é errado. Você tem que tomar o lado certo, ver o que é certo, optar pelo certo e dizer: errei, pequei, Senhor. Muitas vezes a gente não diz pequei, sempre está com aquilo. Você sabe, nós não podemos ser o tipo Judas. Judas sempre estava com aquilo na cabeça. Qualquer hora. Ele entrou em problema com Jesus na hora que a mulher derramou, quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus. Para que esse desperdício? O Judas, ele já entrou em choque. Ele era um discípulo de Jesus e era pior do que a prostituta. E ele era um discípulo, mas era pior. Muitos são discípulos da mensagem de Brana, muitos são discípulos de Osmar, e são piores do que uma prostituta eleita. Bem, então eles estão crendo na mensagem. Então, quando devo eu ser honesto e sincero sobre essa mensagem? Porque não somente eu mesmo estarei errado, mas estarei guiando algum outro errado. Vê? Então Deus me terá como responsável por esse erro, porque fui aquele que o ensinou. Então, eu tenho que ter segurança daquilo que eu estou ensinando para você. Se eu ensino que o Cordeiro saiu do trono, eu não tenho nem medo. Eu encontro na mensagem. Ele saiu para revelar o selo, está na mensagem. O último eleito entrou para que a luz da palavra pudesse manifestar para nós, está na mensagem. O último eleito só tinha que ser Brana. Estamos aguardando o último eleito agora para entrar? Sim, o último para entrar agora, mas não para revelar. O quarto selo 60 mostra que era para revelar. Primeiro selo 66, 52 mostra que é para revelar. É que o Cordeiro deixa o lugar de intercessão. Eu tenho que ter sinceridade nisso. E você, quando ouvir, você assegura aquilo ali como entre a vida e a morte. Vocês não vêm aqui à toa. Você vai perder tempo, gastar gasolina, pagar ônibus também, vir aqui, gastar sua saúde para vir aqui. Se você não tem sinceridade naquilo que você crê, o que você vem fazer aqui? Se não tem sinceridade, mas eu já fui batizado, então, para mim continuar tomando a ceia, eu preciso de ir na igreja. Precisa nada, é só separar com tudo. Tem que ter sinceridade. Eu vou porque eu creio. Essa mensagem é verdadeira, eu creio nela. Se hoje eu não tenho que dar a vida, mas eu tenho que me entregar a esta mensagem. Se fosse há 500 anos atrás, tinha que matar-nos pelo que nós cremos. Muitos morreram lá atrás. Hoje não. Vocês podem crer. Liberdade de religião para todo canto do Brasil. Tudo com liberdade. E as pessoas ainda são falsas, hipócritas. Então nós temos que ser sinceros, verdadeiros, leais. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Agora vamos entrar nessa comissão que Deus deu ao irmão Brana. Como fui com Moisés, serei contigo, 187. Lá longe, há uns 15 anos, em 1937, 7 de maio de 1937, creio que foi, Deus fez uma aliança comigo, dizendo, com o irmão Brana, Deus fez uma aliança comigo, dizendo, tu nasceste neste mundo para orar pelos enfermos. Se tu puderes fazer com que eles creiam em ti, meu coração sempre tem sido para o povo. Você nunca encontra o irmão Brana fazendo o povo crer nele. O que ele pregava
pela lealdade, pela sinceridade, o povo cria no irmão Branham. Nós não temos que fazer os outros crerem em nós. Nós temos que ser sinceros, leal, verdadeiro. E aquilo atrai os leais, os verdadeiros, os sinceros. Porque um fundo clama outro fundo. E se há um fundo de miséria, de pecado, de adultério, sempre o outro fundo para te responder tem que ser de miséria, de pecado, de adultério. Mas se há um fundo da palavra que clama de sinceridade por obedecer a mensagem do profeta, se um fundo clama em você, quando você encontrar o fundo que responde, você dá vida por aquilo. Você não importa o que vai passar, se família vai criticar, se vizinho vai criticar, se colega de trabalho vai criticar. Você crê na palavra, você é sincero, se dedica a esta verdade. Amém? Então, esta é a parte do irmão Branham, que Deus diz para ele: se tu puderes fazer com que as pessoas creem em ti, meu coração sempre tem sido para o povo. Se tu fizeres com que esse povo creia em ti, e então fores sincero quando orares, nada parará diante da tua oração. Você pode ter muitos predicados, mas não tem sinceridade na hora da oração. Então tem que ter sinceridade. A mãe, quando é que ela encontra uma sinceridade? Quando a filha, o filho está doente. Aí a sinceridade. A sua oração é diferente. É diferente daquela que alguém pede para você orar por eles. Porque agora mexeu no seu sangue, na sua carne, nos seus ossos. A sua oração é sincera. Irmão Branham diz que aquela viúva, quando faltou alimentação e ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, suas orações eram sinceras. É assim, quando está faltando, mas está sobejando. Você sabe que nós temos aqui em Franca? Está sobejando de mensagem. O lugar que mais tem mensagem e que o povo, só de ver os títulos já pede, é aqui. Está sobejando. É quando falta é que dá vontade. É quando falta é que a oração é sincera. É quando falta saúde. É quando falta dinheiro. É quando falta um bom trabalho. É quando falta um bom salário. Quando você vê que as coisas estão difíceis, a oração é mais chorosa. A oração é sincera. Não esperamos chegar nesse ponto. O melhor que nós fazemos é ser sincero hoje. Provando sua palavra, 258. Você crê que Deus me enviou para fazer isso? Levante a mão, lembre-se de que o anjo do Senhor disse: se conseguires que o povo creia em ti e fores sincero quando orares, nada resistirá diante da oração. E você sabe que isso é verdade. Tem sido provado vez após vezes. É este o sinal do fim, Senhor. 339. Vigie. A terceira puxada. Detenhamos-nos nisso num minuto. Na visão, no primeiro voo, eram pequenas aves mensageiras. Você já sabe que o irmão Branham está falando da primeira, segunda e terceira puxada. Aquilo que voava primeiro são as aves mensageiras, pequenas aves. E as pessoas, aquelas aves que não eram tão significantes, tornaram-se tão significativas para o povo da mensagem, mais do que os anjos. A primeira etapa foi avezinhas, a segunda etapa, aves maiores, mas a terceira etapa foram anjos. O que é mais importante para você? Avezinhas, aves grandes ou anjos? É para ver onde está a cabeça do povo. Eles estão regredindo, eles estão voltando para as avezinhas, primeira e segunda etapa, as aves grandes, cura divina, discernimento, e perdendo a visão dos anjos, que trouxeram da eternidade a revelação da terceira puxada.
7 trovões revelados. Alguém viu? Alguém viu o 7º selo encarnado andando aqui na terra? Não viram. Era Brana. Se os outros representavam de 1 a 6 dos selos, quem era o representante do 7º? Era o mensageiro da 7ª era. Eles importaram com isso, eles viram. Não tiveram sinceridade naquilo que andavam perto do irmão Brana, comendo, bebendo, dormindo nas cabanas com o profeta, e não sabendo dessas coisas. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você já viu onde que nós estamos colocados? A América do Norte viu, nós não, nós cremos. Eles viram e não conseguiram crer, mas nós não vimos. É só através da mensagem, estudando os livros. Olha, ele disse isso aqui, ele disse que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, e que Deus tem novo nome, e que está nos trovões, os trovões foram revelados nos 7 selos. Eu vi isso daí. Eles viveram lá, ouvindo a mensagem nos Estados Unidos, no culto do irmão Brana. Por isso ele tinha que falar mesmo. Tem coisa acontecendo nesta semana que vocês não estão vendo. Duvido que vocês estão vendo. Eu estou esperando que alguém chegue e diga, eu vejo. Creio que é 223, 6º selo. Se alguém disser, eu vejo, não rejeites. Eles não importam com isso. Porque os Estados Unidos não viu, mas é o palco. Todo mundo quer escutar pregador dos Estados Unidos. Eles não viram trovões, eles não viram selos, eles não viram novo nome. Vocês dão valor às coisas de fora, quando toda a revelação está dentro do seu país, dentro do seu lar. E valoriza mais as coisas dos outros. Falta de sinceridade. Se tivesse sinceridade, não seriam assim. Estão querendo que alguém te ajude, que alguém te dê dinheiro. Bem, provando sua palavra, 258. Você crê que Deus me enviou para fazer isto? Eu creio. Se conseguires, eu consigo crer. Você consegue crer? Crer nele. Crer. O irmão Brano não precisa falar, vocês têm que crer em mim. Não, eu já creio nele. Outros creram nele errado. Chamaram ele de Jesus Cristo. Ele era Brana. Não era Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que está por dentro. Mas você tem que ver o que está por fora. Era Jesus Cristo por dentro, com um novo nome por fora. É tão simples. Ele estava dentro, mas com um novo nome, chamado Brana. HM, o novo nome é gentil. Nós nunca fomos ensinados, então nós temos que aprender. Novo nome é gentil. Um gentil levaria seu nome. Jeová diria, terceira parte, 100. Um gentil. HM faz parte do nome gentil, não é de nome judeu, é nome gentil, HM. O HM de Abraão faz parte do nome gentil. Abraão veio de Sem, que eram os judeus, mas ele veio naturalmente, de nascimento, de Ur dos Caldeus, da Babilônia. Então ele era um gentil. E nós também viemos da Babilônia, gentios, para poder receber um nome, um novo nome que Deus veio manifestar. O que ele fez para judeu e samaritano, ele não fez para gentil. Judeu e samaritano, ele se apresentou com o nome Yeshua, Jesus, Iesus no grego, e Jesus no latim. Mas quando ele prometeu, o Filho do Homem virá nos últimos tempos, quando os dias forem idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló, eu estarei na terra outra vez. Ele só não falou, claro, porque não podia falar. Se ele falasse, aí não ia ser mistério.
Eu estarei na terra com o nome Brana, HM. Não, Deus não pode falar, isso é um mistério que ele guardou todo o tempo. Desde aí, não vou falar, ele não falou para ninguém, nem para o filho. Quando Deus veio em carne, o filho dizia, eu não sei nem o dia e a hora. E quando o irmão Brana estava no Monte Pôr do Sol, era o dia e a hora. E Jesus não sabia lá atrás, e Jesus não mentiu. É porque um ofício que Deus dá para um ofício fazer é limitado, é só aquilo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, não é só aquilo, é tudo. Então ele abre todo o mistério. Por isso, o que não sabíamos de Gênesis a Apocalipse, ficamos sabendo nos dias da voz do sétimo anjo. Mas foi um homem sincero. Agora, se o cabeça de casa é sincero, o que faz esse monte de filhos falsos? Eles não vieram de Brana, eles vieram de Agar. São ismaelitas. O ventre está errado. Você pode estar certo, mas está na igreja errada. A igreja é o ventre. Amém. Amém. Vamos chegando lá. Outras coisas, são coisas boas que se encontram, né? Isso foi quando primeiro começamos falando das aves menores, maiores e anjos. Cresceu de apenas tomar a mão das pessoas. E você recorda o que ele me disse? Se fores sincero. Se fores sincero, acontecerá que conhecerá os próprios segredos de seus corações. Quantos se recordam desse anúncio feito daqui a toda a nação? E isto aconteceu. Exatamente. Então ele disse, não temas, eu estarei contigo. Amém. Paradoxo 294. Por isso é que eu estou lutando ser mais sincero. É como caráter. Caráter não é dom, você não nasce. Eu nasci com caráter de bom pagador, eu nasci com caráter bom, eu não vou trair marido, trair mulher, não vou trair pastor, não vou trair ninguém. Nasci com caráter. Não se nasce com caráter. Caráter não é dom, é vitória. Você tem que lutar. Você tem que lutar para não trair seu marido, para não trair sua mulher, para não trair seu pastor, para não trair seu irmão. Você tem que lutar. Porque as coisas estão aí, fácil para você trair. Mas se você for sincero, sincero, irmão Brandão, estou lutando, ser mais sincero. Estou lutando. Se você vem na igreja e não luta, é um crente sem força. Você tem que vir continuar lutando. Se pastor, mas eu estou sendo tentado, continua lutando. Continua lutando. Ninguém vai parar de ser tentado porque creu que a terceira etapa são os anjos, foi a revelação da palavra, a abertura dos 7 selos. Agora vou parar de ser tentado. Não, você vai ser mais tentado ainda. Vai ser mais tentado. Agora, as mulheres não vão me prejudicar, diz as mulheres, os homens também, porque eu creio na terceira etapa. É engano. O diabo está solto. Você tem que ser sincera, você tem que ser sincero. Ao conversar um com o outro, ser sincero. Tem hora que a gente dá vontade de falar certas coisas. E cada um vindo para a frente, esta manhã, eu tentei pensar, se aquela fosse minha mãe, aí da sinceridade, está vindo para frente para receber oração, se aquela fosse minha mãe, aquelas mulheres, se aquela fosse minha irmã sentada ali atrás, se aquela fosse minha, sentada ali atrás, uma de minhas crianças, assentada ali atrás, o que seria se fosse uma delas, tentando colocar em mim um lugar deles, tentando colocar a mim em lugar deles, para ser sincera. Quando chega nesse ponto, aí você é sincero. É meu pai, é minha mãe, é meu marido, é minha mulher, é meu filho, é minha filha, é meu irmão.
sincero. Tem que ter sinceridade ali dentro. Você pensar, essa pessoa sofrendo, se fosse meu parente, se fosse meu irmão, se fosse meu filho. Amém. Eu vou ter que pular alguma coisa para me encerrar, que tudo é importante aqui. O irmão Brana fala no parágrafo 62 em diante da mensagem Paradoxo. Ele fala da cobra mamba e que ela estava para picar um irmão. Quero tomar só essa parte aqui da sinceridade. Ela estava para picar um irmão. E aquela cobra, quando pica, logo o veneno vai para a corrente sanguínea, paralisa todo e morre. No momento. E o irmão Brana estava contando que aquela cobra estava aproximando de um irmão. E ele queria defender esse irmão. Ele orou, ele expulsou aquela cobra, aquela serpente que ia picar o irmão. Porque tem hora, o problema é que tem hora que o povo pensa, cobra, serpente, serpente, olha o corpo dela mesmo. Não, a serpente é um rapaz bonito, um homem bonito, uma mulher elegante também, bonita, de corpo atraente. É a serpente. Mas as pessoas não percebem isto, que o diabo está trabalhando dentro daquilo ali, e quer matar o irmão, quer picar o irmão. Quando um demônio de adultério pica uma irmã, pica um irmão, aquilo entra na corrente sanguínea e espiritual, acabou. Quer saber mais nada de Deus. Não quer saber mais nada de sinceridade. Por quê? Se foram casados e fizeram isso, já não tiveram sinceridade com o seu marido, com a sua mulher, com o seu ministério pastoral, faltou sinceridade. Oh Deus, liberta, eu vou contra essa serpente. Agora você tem que ver quando essa serpente vira para o seu lado, para o meu lado. O que vamos fazer? De que jeito que ela vem? Cada um vem de um jeito, um vem através de mulher, outra serpente vem através de dinheiro, e outra vem através da fama. É dinheiro, mulher e fama. Talvez as mulheres, tem mulher que não entende a pregação, ela diz, pregador só fala contra as mulheres. Se ela soubesse que foi a mulher lá no princípio, que traiu o marido, com uma serpente que era igual a um homem, e trouxe um Caim, que era animalesco, tinha mistura de homem com serpente, com animal. Mas por que não existe isso mais hoje? Porque Deus matou essa serpente lá no Éden, quebrou os ossos dela, e diz, agora rastejarás sobre o teu ventre. Se a mulher entendesse, que é por isso que ela não pode ser missionária, ela não pode ser pastora, não tem mulher pastora, senão pastora de ovelha, de animais. Na Bíblia você vai encontrar mulher pastora de animais, não de gente. Gente era sacerdote, era homem. Não tem uma sacerdotisa. Quem tem sacerdotisa é a Igreja Católica, que veio lá de trás assim, porque nunca seguiu a palavra. Você tem que ter sinceridade, saber que milhões de pessoas que escutam uma mensagem crendo uma coisa errada, de uma forma errada, numa adoração errada, adorando imagens, quando a Bíblia diz, torna-se semelhante a elas, aqueles que o fazem e quantos nela confiam. Quer dizer, fazendo imagem para os outros adorar. E a Bíblia está mostrando que você vai se tornar igual àquela imagem. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem garganta, mas não reproduz som, tem pés, mas não anda, tem mãos, mas não apalpam. E aqueles que adoram tornam igual a ela para Deus. Tem tudo, mas não vale nada para Deus. Tem boca, mas não vale nada para falar nas coisas de Deus. Amém. Eu não posso demorar mais aqui agora. Mas o irmão Brana defendeu aquele irmão. Defendeu. E aí depois, vou ler só um parágrafo aqui. 65 ao 67.
Então virou-se e olhou para o meu amigo, e de longe ela foi após meu amigo, e eu vi o meu amigo simplesmente pulando no ar, e sobre ele, tentando, e a coisa estava atingindo. Eu pensei, se ela pelo menos o tocar, será morte instantânea. Não era de se admirar que todos estivessem com tanto medo, pois quando esta coisa te atinge, é morte instantânea. E ela estava exatamente atacando desta forma, e eu lancei minhas mãos para cima e disse, Deus, tenha piedade do meu irmão. Eu disse, se aquela serpente o atacar, ela o matará. 66, e então a serpente voltou-se para mim quando eu disse aquilo, e olhou para mim outra vez. E uma voz veio de cima para mim e disse, a você tem sido dado poder para amarrá-la, derrotá-la ou qualquer coisa. E eu disse, bem, Deus, que devo eu fazer? 66, 67 é paradoxo. Ele disse, há uma coisa que você deve fazer para expulsar essa mamba, para ela não matar seu irmão, para ela não picar sua família. Há uma coisa que você tem que fazer para ela não picar seu ministério, não picar sua igreja. Você tem que fazer uma coisa, e não é grande coisa, uma coisa você tem que fazer. Você deve ser mais sincero. Veja, você deve ser mais sincero. Foi isso que Deus disse para o irmão Brana. Agora, você quer sinceridade igual do irmão Brana? E Deus diz, você deve ser mais sincero? Eu fico pensando onde eu fico com isso. Onde você fica com isso aí? William Brana, eles falam para ele, você deve ser mais sincero. Um homem que Deus confiou nele, curou enfermos através dele, ressuscitou mortos através dele. Você deve ser mais sincero. Você tem que saber que cada um de nós, que Deus trabalha para pregar, ou para ouvir, ou para crer, devemos ser mais sinceros. Se alguma coisa má tem te seguido, que não é a sinceridade, se é ser desleal, é ser mentiroso ao invés de verdadeiro. Você não tem sido cordial. Mude tudo isso, seja verdadeiro, seja leal, faça a coisa certa. Deus gosta de ver as pessoas que quando oram, cumprem o que ora. Que quando diz para ele, eu te seguirei até o final, segue mesmo. Tem problema aqui, problema ali, tentação por todo lado. Não, eu tenho um Deus que me ama. Lembra daquela mocinha que casou e o rapaz era misturado com muita gente do mundo, e agora ela casou com ele, e ela disse para ele, querido, você trabalha fora com essas pessoas, se algum dia você cair lá fora, não fique por lá, venha para casa, porque eu estou aqui te esperando. Sabe o que o rapaz disse? Quando enfrentava as tentações lá fora, e disse, como trair um tão grande amor como este? Que é, me perdoa, não tinha jeito de fazer a coisa errada. Isso dá sinceridade. Então nós, para servir a Deus, temos que ser sinceros. Servir essa terceira etapa, tem que ser sincero. Podemos ter sido desleal lá fora, mentirosos, fora desta etapa. Mas agora, quando você chega a esta etapa, você deve pedir a Deus, Senhor, eu quero ser mais sincero, porque o Senhor não trabalha se não for na sinceridade. Me faça mais sincero. Eu quero ter sinceridade, que é qualidade de sincero, que qualidade boa. O indivíduo é sincero no que ele faz, no que ele fala, no que ele olha. Eu acabo terminando com isso. Eu já pensou bem, alguém juntamente com Moisés, olhando para a mulher de Moisés e desejando a mulher de Moisés? Havia sinceridade ali dentro? Você queria que isso acontecesse com você? Alguém fazendo algo para você para ganhar sua filha, para ganhar sua esposa, seu marido? Onde está a sinceridade? Precisa ter sinceridade.
Pega firme naquilo ali. É tentado, a igreja é tentada, pastores são tentados. Você tem que manter agora, ser sincero. O cair agora é você ser sincero para não cair, porque o diabo está aí. 73. E então, quando ela fez aquilo, aquela voz disse: agora você deve ser mais sincero do que você é para fazer isso. Para expulsar um demônio de um irmão, de uma irmã, para expulsar um espírito errado, de mentira, de deslealdade, de uma pessoa, você precisa ser mais sincero. Eu preciso ser mais sincero. Para viver essa mensagem, essa etapa final, nós devemos ser mais sinceros. Chega de tanto bagunçar, de fazer a coisa errada, de levar de qualquer jeito. Vamos levar com sinceridade. Eu creio nisso daqui, eu dou a vida por isso. Não importa quem fala, isso daqui é verdade. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor dá para nós, de parar e ouvir. Ajuda-nos a ser sincero, leal, verdadeiro. Nós queremos isto para nós, Pai. Queremos viver uma vida digna do Evangelho. Tira qualquer mal de nós. Não queremos estar aí sinceramente errado. Queremos viver a vida sincera e estar certo com a revelação, como Abel estava, como Pedro estava, como o irmão Brana estava, como cada eleito hoje deve estar, certo desta verdade, leal, verdadeiro para com esta mensagem do dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus.